Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, na oração do entardecer. Convido vocês, irmãos amados, a entrarmos na presença do Altíssimo e buscar o revestimento, a fazermos uma oração ao Deus Santo e Poderoso. Eu gostaria de, antes, esclarecer algum ponto acerca da oração. Peço também perdão pelas latidas de cachorro, eu não tenho, mas a vizinhança tem. E esse horário da tarde, sempre eles ficam desse jeito, late por qualquer motivo. Uma da interrogação que eu gostaria de responder é: a oração tem poder? Qual é o poder da oração? Amados, a oração tem poder sim. A oração tem poder porque Deus usa nossas orações para fazer milagre. A Bíblia diz que Deus dá poder à oração. Orar para Deus transforma a nossa vida. A oração é muito importante na vida de cristão. Quando oramos, nós ficamos mais próximos de Deus. Por isso, é muito importante criar hábito de orar em todas as situações. Orar e entrar na presença de Deus. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Eu já expliquei o que significa orar sem cessar. Então, qual é o poder da oração? Todo poder pertence a Deus, amados. Deus é o poder por trás de toda a criação de todas as coisas. E Deus também é o poder por trás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a oração, ele tem poder. Esse poder, qual é o poder da oração? É o poder para trazer cura. Em resposta à oração, Deus pode curar doentes, curar doenças físicas, psicológicas, dor emocional, sofrimento espiritual. Em outra oportunidade estarei explicando o que a Bíblia diz sobre orar pelos enfermos. Hoje eu quero explicar o poder da oração. A oração tem o poder para libertar. A oração tem o poder para nos libertar da opressão espiritual, libertar-nos do domínio do diabo e do pecado. A oração pode libertar-nos de vícios, muitas vezes, que nos aprisionam. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus, ele diz assim, nesse versículo, veja só, 17, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus falando aos discípulos, disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão ou seguirão os que creem. Aí Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal.
nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, quando Jesus fala sobre doença, ele está falando também da doença psicomática, da doença da alma, da dependência química. Então, a oração tem o poder de libertar-nos dos vícios, trazer a libertação das pessoas que estão muitas vezes possuídas por espírito de vício. A oração também tem o poder de fortalecer. A oração nos ajuda a focar em Deus, a focar em seu poder. Através da oração, nós passamos a ter mais foco no poder de Deus. E quando oramos, recebemos da parte de Deus força que precisamos para superar as dificuldades. A oração também tem o poder de perdoar. A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus. Quando oramos a Deus, quando clamamos a Deus, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas. Porque quando você entra na presença de Deus, entrega a Ele sua vida, seu coração, sua alma, a sua alma é impactada pelo amor. E quando Ele é impactado pelo amor, você tem dentro do seu coração um sentimento nobre que te leva a perdoar as piores ofensas cometidas por outras pessoas. Então a oração tem esse poder. O próprio Senhor Jesus diz assim: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Marcos 11, verso 25. Então nós vemos aqui que a oração tem o poder de perdoar, tanto de receber o perdão divino, quanto de estender o perdão para os nossos irmãos. Muito bem, a oração também tem o poder de trazer os milagres de Deus para a nossa vida, ou fazer outros milagres. Não há limite para o poder de Deus. Deus responde orações. Deus já abriu caminho na água, já fez o mar secar, já entrou na cova do leão para fechar a boca do leão para não matar Daniel, já entrou na fornalha com os amigos de Daniel. Então não há limite para o poder de Deus. Deus usou Elias para trazer fogo do céu, ou seja, quando Elias orou, Deus mandou fogo dos céus. Deus já ressuscitou mortos. Deus já multiplicou pão. Deus já abriu portas de prisões. Deus já mudou a estação do tempo, tudo quando seus servos entraram em oração. Então, amados, para vermos esse poder acontecer, então precisamos orar. E como orar com poder? Eu costumo dizer que não existe nenhuma fórmula mágica para a oração poderosa. Deus faz o que pedimos quando isso está de acordo com a sua vontade. Nós não podemos manipular Deus. Se nós entrarmos na presença dele e fazermos o pedido estiver da sua vontade, então isso vai acontecer. Agora, muitas pessoas fazem orações que são orações que não são pedidas, porque a sua alma está
maculada, seu coração está cheio de rapina. Apóstolo Tiago diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem porque não pede. E quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, quando pedimos coisas que não recebemos, é porque muitas vezes estamos pedindo de maneira errada, não está de acordo com Deus. Mas a Bíblia também diz que devemos pedir confiando que Deus vai atender a oração. Precisamos então confiar. O Senhor Jesus diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Um versículo anterior diz: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. Eu farei o que vocês pedirem. Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está falando que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer por quê? Porque nós somos merecedores? Não, amados. Ele vai fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele torna a repetir. João 14, verso 13 e 14. Então, quando você pede algo a Deus, estiver de acordo com a palavra de Deus, isso vai acontecer. Deus, Ele tem poder para fazer tudo o que pedimos e muito mais. Nada é impossível para Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos orar. Então pedimos coisas que não está de acordo com Deus. Para ver o poder da oração, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar de acordo. Aquilo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15 está escrito: este é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então temos o que vamos pedir, se for a vontade, se estiver de acordo com a vontade de Deus, imediatamente iremos receber. Porque Deus honra, Ele honra a oração feita que está de acordo com sua vontade. Por isso devemos pedir que a vontade de Deus seja feita e que se torne também a nossa vontade. O sentimento que nós temos tem que estar de acordo com o sentimento de Deus. Quanto mais orarmos e buscarmos a vontade de Deus, mais ficamos com sintonia com Ele, e o nosso coração se tornará mais efetivo à vontade de Deus. Muito bem, amados. Então vamos entrar em oração. Em uma outra oportunidade, eu estarei explicando a vocês acerca da oração, de como orar pelo enfermo. Eu disse a vocês que a oração traz a cura. Mas é preciso muitas vezes explicar claramente como isso ocorre, como efetuar a vontade de Deus, como seguir e estar de acordo com a vontade de Deus. Precisamos compreender isso. Até inclusive como fazer um jejum, como fazer um jejum que agrada a Deus, como orar, como estar de acordo com
a vontade de Deus. Então, orar muitas vezes pelo enfermo sem estar até muitas vezes preparado para essa oração. Existe todo um meio de o que a Bíblia diz sobre orar pelos enfermos. Mas isso será em outro dia. Porque a oração é parte essencial do trabalho de cura. Oremos a Deus, amados. Se você crê no poder de Deus, se você acredita no poder de Deus, se você acredita que Deus pode ungir um copo com água, e essa água, ao tomar esta água, ter uma cura interior, então prepara seu copo com água. Eu vou te dar alguns segundos para você preparar esse copo com água, enquanto eu também tomo um gole de água. Muito bem, irmãos. Vamos à oração. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, neste momento de oração, eu entro em Tua presença crendo que a oração sempre é ouvida, Pai. Eu creio na Tua misericórdia, eu creio, Deus, na Tua benignidade. E por esse motivo, Senhor, eu venho orar no entardecer de todos os dias, apresentar diante do Senhor os meus pedidos de oração. E hoje, Pai, eu venho fazer a oração de libertação, a oração de cura, cura de enfermidades, cura de enfermidades diversas, Pai. A oração pedindo, Senhor, a favor de cada pessoa enfermas que estão no leito de enfermidade. Este homem, esta mulher que foi subjugado por um espírito opressor, um espírito causador de enfermidade. Esse homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esse senhor, esta senhora, que contraiu uma enfermidade. E a enfermidade está sugando, Senhor, a vida deste irmão, desta irmã. Está muitas vezes paralisando os seus movimentos, levando muitas vezes ao leito de uma enfermidade, ao leito de um hospital. Outros estão em quarentena, outros já estão na ala vermelha desse hospital. Outros estão em estado de coma. Outros muitas vezes precisam de ajuda de um aparelho para respirar. Pessoas que estão entubadas. Pessoas, Senhor, que estão muitas vezes sedadas. Pessoas que estão com sonda. Pessoas, ó Deus, que estão tomando medicamento de morfina para aliviar as dores. Eu oro por este irmão, por esta irmã. Este homem que contraiu, Senhor, um cálculo renal. Esta mulher que contraiu um cálculo renal. E os seus rins paralisou, Pai. Não está mais efetuando a purificação do sangue. Repreenda, Senhor, esse cálculo renal. E faça, Senhor, com que este rim volte a funcionar. Esse homem, esta mulher que são diabéticos, Pai. Eu quero repreender o espírito causador da diabetes. Usando a minha fé, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu repreendo essa enfermidade maligna que atua no sangue,
que vai muitas vezes, ó Deus, destruindo as células, causando esta enfermidade, Pai. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que foram vítimas de uma leucemia, o câncer no sangue, Pai. O glóbulos branco, muitas vezes, está invadindo o glóbulos vermelho, ou o glóbulos vermelho invadindo o glóbulos branco. E a medicina diz que não há mais solução. Somente um milagre ou um transplante, muitas vezes, de medula óssea. Ó Deus, o Senhor que conhece nossos organismos, nossa célula, os nossos nervos, nossos ossos. O Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe de um modo terrível e tão glorioso. O Senhor pode entrar com milagre, com a cura divina, com a libertação, repreender o espírito da leucemia. É um nódulo que está, muitas vezes, causando câncer na vida deste irmão, desta irmã. Câncer que se alojou no seio desta mulher. Câncer que se alojou no reto deste homem. Câncer que está muitas vezes atuando no pâncreas, causando pancreatite. Muitas vezes um problema, Senhor, que está levando à falência do organismo deste teu servo. As células estão sendo destruídas. O espírito do câncer se alimentando das células boas, destruindo essas células, levando à falência as células, Pai, do organismo deste homem e desta mulher. Eu repreendo o caroço cancerígeno. Eu repreendo o espírito causador do câncer. Câncer que se alojou no seio, no pâncreas, no reto. Câncer que está atuando no útero desta mulher, no estômago deste homem. Câncer que está atuando muitas vezes no fígado, no esôfago, que está muitas vezes se alojado, Pai, no intestino, causando a falência, levando as pessoas a cada dia a ficar cada vez mais e mais enfermo. Eu repreendo, Pai, este mal. Eu uso minha fé para repreender esse espírito causador do câncer, o espírito causador do HIV, o vírus da AIDS. Eu uso minha fé, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, pedindo cura, pedindo libertação, uma unção, Senhor, que leva este meu irmão, esta minha irmã, a receber a cura da alma, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, Pai. Eu repreendo o espírito da loucura, que tem levado este homem, esta mulher, a desejar a morte, espírito causador de suicídio. Eu digo, cessou seu domínio sobre a vida deste homem e desta mulher. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu oro com fé, pedindo tua graça, teu poder. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Eu entrego o meu lar. Eu entrego a minha vida, a minha alma, meu espírito, o meu corpo a Ti, Pai. Cumpra-se a Sua vontade em minha vida. Eu entrego o meu lar, minha esposa, as minhas filhas, Simone e Silene, as minhas netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena. Todos eu entrego em Tuas mãos. Eu entrego os meus genros, Pai, os familiares da minha sogra. Eu entrego a vida deste homem e desta mulher que ora comigo, Pai, neste entardecer, pedindo a Tua graça e Teu revestimento. Eu entrego, Senhor, meus companheiros de trabalho. Eu entrego cada morador, Senhor, ali aonde eu trabalho, Pai, desde o subsolo 2 até o terraço da cobertura. Ó Deus, a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Conceda-nos o livramento, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu levanto meu copo com água,
apresento a Ti, Pai. Que a partir de agora a unção do Teu Espírito sobre este líquido, Pai, este líquido sagrado que é essencial para a nossa subsistência, seja ungido agora, Pai, e que possamos dele tomar e haja uma cura interior. O mal que está muitas vezes destruindo as nossas células, o nosso organismo, seja expelido agora, em nome do Senhor Jesus. Eu encerro esta oração dizendo amém e amém. Muito obrigado, Pai. Meu irmão, minha irmã, receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.